nesse segundo dia do Enda 2018. A gente vai agora escutar o Leon Denis. O Leon, ele é atleta, ativista vegano pelos direitos animais, autor da obra Educação Vegana, Tópicos de Direitos Animais no Ensino Médio, em 2012, e organizador da obra Educação e Direitos Animais, de 2014, e coautor das obras Visão Abolicionista, Ética e Direitos Animais, de 2010, e Somos Todos Animais, de 2014. O Leon é pioneiro no ensino de direitos animais e veganismo em escolas públicas no Brasil, membro fundador da Sociedade Vegana no Brasil, da Liga Animalista e da EBRAV, Educadores Brasileiros Abolicionistas Veganos. Bom dia a todos. O título da minha fala é Diferenças Teóricas e Práticas entre Abolicionismo e Bem-estarismo. Como eu já comentei ontem à noite, eu vou já tirei algumas coisas, já cortei algumas coisas de cunho mais teórico. Então eu vou me focar nessa relação, essa diferença entre o que é a abolição e o que é o bem-estarismo, mais vinculado com a prática, mais vinculado com o que o bem-estarista faz, o que o abolicionista faz, para tentar ficar mais claro para aqueles que estão aqui que não têm talvez essa noção clara dessa diferença, que para muitos aqui é uma diferença muito óbvia, muito clara. O discurso de um bem-estarista e o discurso de um abolicionista são discursos literalmente antagônicos, mas às vezes alguns conceitos, aí a moça colocou ontem a questão lá do vocabulário, aí, às vezes algumas palavrinhas mágicas fazem uma grande diferença no discurso de um bem-estarista e no discurso de um abolicionista, né? Vocês vão ver que eu vou tocar bastante na palavra uso, né? E não na palavra exploração. Há uma diferença muito grande aí. Tá? Vamos lá, eu vou fazendo alguns cortes aqui devido ao nosso atraso, para não atrapalhar o almoço da galera. Bom, eu vou começar com a definição de bem-estarismo, que é uma definição já clássica. Essa definição aqui ela foi adaptada por nós no Brasil, basicamente por mim e pela Sônia Felipe, tá? Porque a nossa realidade é um pouco diferente, obviamente, né? A realidade americana e a realidade europeia, então temos que adaptar algumas coisas para a nossa realidade para combater aqui dentro esse grande inimigo que é muito mais poderoso e mais perigoso do que o próprio especismo em si, tá? Porque com o especismo você consegue dialogar, com o bem-estarista é difícil dialogar, tá? Com o especista você dialoga e você, onde falaram bastante a palavra veganizar, né? Você consegue veganizar um especista, o bem-estarista não, tá? Isso é complicado. Bom, definição básica é: o bem-estarismo é uma corrente filosófica, científica e jurídica que defende a diminuição do sofrimento dos animais não humanos, a diminuição da dor física e das formas de manejo e confinamento que possam produzir um grande dano neles como produtos, como propriedade, como fonte de lucro. O bem-estarismo propõe novas leis para diminuir a dor e o sofrimento dos animais, mas não os vê como pessoas, indivíduos sencientes que não querem ser usados como coisas. A ideia é minimizar os danos no produto. O bem-estarismo defende maneiras menos dolorosas de exploração, como jaulas maiores, abates humanitários, criação extensiva, experimentação com anestésico, ou seja, o status de propriedade dado aos animais há séculos continua na proposta bem-estarista. Para o bem-estarismo, a vida dos animais não humanos tem menor valor moral que a dos animais humanos, por isso sua atuação é direcionada a melhorar as condições em que os animais se encontram, nas fazendas industriais, nos laboratórios, nos parques de entretenimento e em todos os locais onde se encontram confinados. O bem-estarismo não vê problema algum no uso que fazemos dos outros animais. O problema para os bem-estaristas está na maneira como usamos. Então essa é a palavra-chave, né? Uso. Tá? O discurso abolicionista vai bater no uso, né? E não na forma como eu uso. Pouco importa a forma como eu uso. O problema está usando, né? Aí eu faço duas perguntas para vocês. Primeiro, quando começou o bem-estarismo? Alguém que sabe chutar? Pode chutar. Quando começou o bem-estarismo? Historicamente, assim, alguma data? Alguém sabe chutar? Quando começou? Século XVII. Tá? Século XVII. Faz tempo. Tá?
tá? Ou seja, estão entrando no seu 4º século de bem-estarismo, tá? Como uma corrente filosófica, científica e jurídica muito bem estruturada. Segunda pergunta, quando começou o abolicionismo animal? Esses números depois na frente vão ter uma importância. Década de 40? Isso aí, 1944, com a fundação da Vegan Society Londres. Tá? Então, olha só. Nós temos aí, basicamente, 4 séculos de bem-estarismo, muito bem estruturado. E nós temos, 2018, 74 anos de abolicionismo. Olha só, né? Olha a diferença. Depois vamos ver como é que a diferença dessas lutas, quanto que esses 74 anos do abolicionismo vão ter muito mais peso que os 4 séculos do bem-estarismo. Apesar de toda a propaganda que eles fazem, apesar dos milhões de dólares que eles investem, somos poucos, mas somos barulhentos. Bom, vamos lá. Ao estudar a história do movimento de defesa dos animais, constata-se que a corrente bem-estarista, desde seu início no século XVII, não trouxe nenhum avanço para os animais, nas múltiplas formas que são costumeiramente usados pelos humanos. Muito pelo contrário, do que afirmam os bem-estaristas, para os animais não houve um avanço sequer. Continuam sendo tratados como coisas, como produtos, deveres indiretos e nada mais. Talvez para a consciência de quem explora e usa, aumentar a baia de confinamento das porcas de 50 centímetros para 80 centímetros seja um grande avanço. Aumentar a gaiola das galinhas, ou mesmo tirá-las da gaiola e colocá-las no galpão, seja um grande avanço. Mas e para aquele indivíduo que está no cárcere sem ter cometido crime algum? Onde está o avanço? Tá? A gente nos colocar no lugar dos animais, que essa é sempre a questão ética, né? Você tira o animal e coloca você no lugar. Se você foi confinado dentro de um banheiro de 2x2, e você está ali há 1 ano dentro daquele banheiro de 2x2, aí chega o seu algoz e fala assim, pô, vamos trocar você de lugar. Aí põe você numa sala de 3x3. Melhorou a sua condição? É a mesma situação das porcas, a situação das galinhas, das vacas, a mesma coisa. Né? Mas se for no nosso caso é diferente. Há séculos a tese bem-estarista é a mesma. Trocar a corrente pela corda, trocar a grade pequena pela média, aumentar o tanque de água, diminuir as plantações das orcas, trocar a marreta pela pistola pneumática, não vivisseccionar antes de anestesiar, mas com um diferencial hoje. Hoje eles estão avançados hoje. Que é extremamente cínico, como de costume, que é ter todo o método de uso dos animais, de exploração, inspecionado pelo médico veterinário. Esse hoje, nos últimos 2 anos, é o grande avanço na trégua dos bem-estaristas. Toda vez que eles falam assim, não, os animais estão tratados com bem-estar, na sequência já vem alguém da medicina veterinária como aquela pessoa representando o bem-estar. O bem-estar significa o quê? Tem um laudo ali dizendo que aquele animal está sendo bem tratado. A ração é prêmio, entendeu? Ouve até música clássica, está ali. Né? Para quem não está envolvido com a questão, para quem não conhece aquilo ali, para quem não parou ainda para refletir sobre a condição do animal, acredita. Né? Assistir o Globo Rural é um espetáculo para você ver como é que é o avanço do bem-estarismo nesse sentido técnico, né? Zootécnico mesmo. Essa semana que os caminhoneiros deram esse belo presente para o país, a preocupação, né, com o dano econômico da morte dos animais, não com a morte dos animais em si. Eu assisti 2 programas do Globo Rural, especificamente falando sobre a questão do bem-estar desses animais. Então, assim, aquilo atinge quantos milhões de pessoas assistem aquela porcaria? E acreditam. Bom, eu vejo a seguinte forma, tá? Que esses veterinários que dão esse aval para a indústria da exploração animal, eu faço 2 paralelos. Eu vejo eles de 2 maneiras. Eu vejo como os médicos nazistas, tá? Que acompanhavam os campos de concentração de extermínio e davam o mesmo laudo, dizendo que não tinha problema nenhum, que os judeus ali, os ciganos ali, os negros ali, os homossexuais ali estavam muito bem. Tá? Pele e osso. Não, mas pode carregar alguns sacos de cimento ainda, dá para conseguir, consegue, tá bem. Tá?
E eu também comparo esses veterinários que trabalham para a indústria da exploração como os médicos brasileiros que davam seus laudos nos porões do DOI-CODE, do DOPS no Brasil na ditadura militar. A mesma coisa. Tá? Você acaba de sair do pau de arara, da cadeira do dragão, do Cristo Redentor, e o cara fala, não, tá ótimo, aguenta mais 24 horas de tortura. Tá perfeito. Tá? A gente for hoje, os arquivos da repressão estão abertos ao público. Se você for lá e for ler, porra, a cada documento, nós chamamos de documento, a cada documento de cada preso político, vem uma sequência de laudo médico. Falando que o cara tá ótimo. Tá? Quando não é físico, é psicológico. Pô, o cara tá totalmente surtado já de tanto choque que ele tomou, cara. Tá? Né? Fora sem pele nas mãos, né? Tem vários métodos de tortura. E o laudo tá lá dizendo que tá ótimo. Se você pegar os laudos da galera que acompanha aí os animais, no campos de concentração dos animais, é igualzinho. Inclusive com os mesmos termos, tá? Dá uma tese, inclusive, isso aqui. Como os termos são idênticos. Os médicos nazistas, os médicos da ditadura militar brasileira e os veterinários com os animais hoje. Os mesmos argumentos, as mesmas expressões, as mesmas frases. Isso é interessante. É interessante para ser estudado. Tá? Depois eu vou voltar aqui na questão do abolicionismo, né? Dos 74 anos aqui da abolição. Os bem-estaristas fazem uma falsa crítica ao especismo. Tá? Esse é outro ponto também que é interessante. Vamos chegar num grupinho aqui, que é o mais badalado no momento. Então, quer ser mais famoso? Famoso é aquela coisa, né? Ser alvo de críticas, né? Elogios, né? Eu quero aparecer, então eu tenho que estar disposto a tomar paulada, né? Assim como elogios, né? Bom, os bem-estaristas fazem uma falsa crítica ao especismo e tem uma característica fantástica que eles são avessos à crítica e à autocrítica. Tá? Não aceitam ser criticados e são incapazes de fazer uma autocrítica. Tá? Raramente você vai ver alguém voltando atrás e falar assim, puta, realmente erramos. Tá? Ele transfere o erro para o outro, mas ele não se assume. Tá? Esse é um ponto interessante. A gente cai na questão do caráter, né? Enquanto que o abolicionista é movido pela convicção de que a abolição é possível, não da noite para o dia, mas concretamente possível, os bem-estaristas se engajam numa propaganda ideológica de desmoralização do abolicionismo. Os bem-estaristas defendem que a abolição do uso dos animais nunca ocorreu, nem dá sinais de que um dia vai ocorrer. Se continuar com o atual discurso radical de que a única solução é a adoção do modo de vida vegano. Esse é um outro ponto também interessante. Tá? Apesar de todos os bem-estaristas dizerem que são veganos, lutamos pela mesma causa, pelo menos na minha causa eles não lutam. Não levantam a mesma bandeira que eu levanto. Isso para mim está muito claro. Tá? Principalmente quando um simples discurso, uma conversinha besta, simples, a pessoa vem cá e fala assim, mas você é muito radical. Se falou isso, pô, você não defende a mesma bandeira que eu. Tá? Por aí, já começa por aí. Porque é uma questão óbvia. O veganismo é radical por definição. Defender direitos animais é ser radical por definição. Até porque ser radical, a palavra radical latim vem dizer raiz. Né? Então, ou seja, o veganismo ele vai na raiz da exploração, ele vai na raiz do uso dos animais, para escancarar essa exploração. É óbvio que o veganismo não é radical. Ele tem que ser radical. Tá? Ele não pode ser, que é o oposto, superficial. Quem é superficial é bem-estarista. Ele é superficial. O discurso dele é bem superficial, mas engana. Para os bem-estaristas, somente por via de leis que obrigam os proprietários a tratar bem suas propriedades, leia-se reformas na redução de danos, vamos um dia alcançar o abolicionismo. Aqui tem uma contradição lógica básica. Essa tese deles tem uma contradição lógica básica. Eles dizem que nós somos radicais por propor a abolição, que do jeito que nós defendemos ela nunca vai chegar. Mas o jeito deles, que é amenizando, vai aqui, vai ali, libera 2 aqui, põe 5 ali. Mas isso sim nós vamos chegar na abolição. É uma contradição lógica, cara. Se você está amenizando o uso, por que o público que usa vai deixar de usar? Não tem por que eu parar de usar. Simples assim. Entendeu? Se a pessoa chega pra mim, eu consumo ovos. Os ovinhos lá,
Vocês vendem no supermercado aí. Aí o cara fala, não, esse aqui tem esse tipo de exploração, esse tipo de coisa e tal. Aí eu falo, pô, e agora? Complicou. Não precisa parar de usar. Você pode comprar daquele produtor lá, da galinha solta, o ovo lá verde, o selo feliz, o selo não sei o quê, happy egg, né? O que você está me dizendo? Eu troquei esse ovo por esse ovo e agora eu posso ser feliz. Em nenhum momento você me colocou numa situação em que eu tenho que abolir o meu uso. Você simplesmente fez um discurso em que eu troco esse ovo aqui, que é cheio de danos, para esse ovo aqui que é feliz, tem selo verde. Perceberam como é que é o discurso bem-estarista? Então, ou seja, ele ameniza a consciência. Ele amenizou a minha consciência. O primeiro choque meu era o quê? Puta, eu vou ter que parar de comer? Aí você vem e fala, não precisa ser tão radical, não precisa parar de comer não. Esse aí que é o problema. Fazenda industrial, granja industrial, nossa que absurdo. Os pezinhos dela ali. Não, compra tem um tiozinho ali, tem um sítio, tem umas galinhas soltas, e o selo verde. O que você está me dizendo? Porra, agora eu estou tranquilo. Pensei que eu ia ficar sem meu ovinho frito, agora não vou mais. Entendeu? Então, o discurso é muito diferente. É muito diferente. Tá? Depois vamos tentar entrar na questão conceitual disso aí. Para os bem-estaristas, somente por via de acordos entre mega-organizações internacionais de defesa animal, com indústrias multimilionárias de exploração animal, sobre a melhoria na forma de confinamento dos animais, de novo, reforma na redução do dano, tá? Tem que reduzir os danos nesse produto, né? Porque senão o cara vai gastar mais para produzir. E quanto mais ele gasta, mais vai ficar mais caro o produto. Um dia chegaremos à abolição. Vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Para ilustrar. Parceria da MFA. Todo mundo sabe o que é MFA? Levanta a mão quem não sabe o que é MFA. Mercy for Animals. Tá? Lixo atômico do momento. Tá? Então, para não ficar todo o tempo falando assim, MFA, ó, para não ficar falando Mercy for Animals, tá? Que na verdade é No Mercy, tá? O nome deles é No Mercy. O que falta para eles é compaixão. Não tem compaixão nenhuma. Tá? Então, ou seja, para ilustrar, qual que é a parceria básica do momento? MFA com McDonald's. Tá? Então, lixo atômico com lixo radioativo. Entendeu? Duas coisas assim abomináveis no planeta. Se extinguir não vai fazer falta para o universo. Não sei se vocês sabem a parceria deles em relação ao uso das galinhas, né? Que daqui a 1000 anos vai reduzir lá as galinhas lá. Tá? Então o McDonald's está tranquilo que fizer uma parceria com uma ONG importantíssima da causa animal, e essa ONG agora se vangloria que fizemos um grande acordo que o McDonald's daqui a 1000 anos vai parar de usar 1000 galinhas e usar 800 galinhas. Tá? E está no site dos caras, os caras comemoram, isso é uma maravilha, fizemos um grande acordo. Porra, por favor, cara, isso é uma ofensa à racionalidade, cara, chamar quem está lendo aquilo ali de estúpido. Tá? Vou deixar essa questão da MFA, eu vou voltar a citar essa organização, mas eu vou deixar ela, em especial, para o Douglas falar mais tarde. Aí o Douglas vai poder falar assim, de forma mais minuciosa, dedicada a essa grande organização que merece todo o nosso esforço para combatê-la. Então, amenizar o sofrimento das vítimas, certo? A questão ética que se coloca aqui é o seguinte, que os bem-estaristas não respondem, que eu já falei um pouquinho atrás. Se trocarmos esses animais pelos humanos, será que eles vão defender a redução do dano ou vão defender a abolição? Né? Quando é com as galinhas, com as vacas, a questão é reduzir o dano. Se a gente trocar, se vocês encostar qualquer bem-estarista na parede com essa pergunta, ele vai rodar, ele não vai te responder. Ele não vai te responder. Se você falar, cara, você lutou então para que daqui a 20 anos 1000 galinhas parem de ser exploradas e o cara passe a explorar só 800. Tá, se fosse 1000 crianças, você lutaria para que daqui a 5 anos, 10, 20 anos o cara passe a explorar as 1000 crianças e 800 crianças? Você vai encostar ele na parede. Porque isso é um grande dilema ético. Como é que você vai ter cara de pau defender uma coisa dessa? Mas o que você fez? Você trocou a vítima, né? Você tirou o animal não humano e botou o ser humano. Se você colocar criança, então, você quebra a pessoa no meio.
Bota a criança no modelo de dilema ético. Você botou criança, você quebra a pessoa. Tá? Ele vai ter tanta cara de pau assim, fala, não, vamos manter. Não vai ter essa coragem. Nesse momento você percebe que ele não defende o status moral do animal. Tá? Aí de novo a questão conceitual. Porque o status moral do animal para o bem-estar de arboristas é diferente. Né? Para um status é de propriedade, para outro é um status de ser de um indivíduo senciente, tá? De uma pessoa, né? Eu gosto de usar a expressão pessoa, até para marcar. Né? Bom, para os bem-estaristas, os abolicionistas não conseguiram uma abolição sequer até hoje. Tá? Eles falam isso o tempo todo. Tá? Que a nossa causa é perdida porque nós não conseguimos nenhum avanço. Para eles, não basta estudar sem ciência com o intuito de criar reformas no modo de usar os animais. É preciso ignorar as poucas, mas fundamentais vitórias no processo de mudança do status moral. Consequentemente, a abolição de alguns usos em contextos específicos. Se em 4 séculos de bem-estarismo, com centenas de leis com o objetivo de redução dos danos, não tivemos nenhuma mudança no status moral dos animais, por outro lado, em poucas décadas de abolicionismo, como o colega colocou, desde 1944, com a criação da Vegan Society, em especial com a década de 70, com o grupo de Oxford, tá? É um nome informal, é um apelido que foi dado com o grupo de Oxford, formado por grandes filósofos e cientistas. O grupo de Oxford vai ser o boom da coisa. Porque de 44 até 68, a luta pelos animais na Inglaterra e Estados Unidos era uma luta prática de alguns grupos bem pequenos, coisa de 10 pessoas aqui, 5 pessoas ali, e que carecia do quê? Carecia de fundamentação teórica. Né? Era no intuito, no calor da emoção, na empatia pura. Na década de 70 surge esse grupo de Oxford, né, liderado por Richard Ryder, Peter Singer, Ruth Harrison, Andrew Linzer, que é um grande teólogo, vivo até hoje, o casal Glodstock, eu não lembro o nome dos dois, é um nome leste europeu bem complicado, fantástico. Bom, tem mais umas 4 pessoas que compõem o grupo de Oxford, depois ele vai se estender, né? Vai incluir pensadores americanos. Esse grupo, nos anos 70, eles vão produzir material tão substancial na ciência, na filosofia e na teologia, que quando entra o começo dos anos 80, de 79 até 83, todas as grandes revistas acadêmicas, americanas e europeias, todas, sem exceção, tá? De Princeton, Yale, Harvard, todas as grandes revistas acadêmicas, publicaram edições inteiras sobre o que é ética animal, o que é direitos animais. Isso é muito revolucionário. Muito revolucionário. Do ponto de vista acadêmico, porque a universidade é um lugar muito atrasado. Tá? Quem não é da área acadêmica, às vezes tem uma visão romântica da universidade. A universidade não é esse lugar tão bonitinho assim de produção de conhecimento. Tá, piada. Tá? É um lugar cheio de ego, não tem professores dando aula, são deuses dando aula, tá? Se acha supra-sumo. E veio esse grupo de Oxford quebrando tudo. Tudo. Tá? Peter Singer é um cara que vai fazer essa explosão chegar na estratosfera, né, com as obras dele. Foram as obras que tiveram repercussão mundial muito mais rápido que os outros. Desse grupo, Richard Wyden é o cara central, tá? Que é o cara que criou o termo especismo. A teoria dele, eu vou citar mais para frente a teoria dele, que eu vejo assim como uma teoria fundamental para a causa animal. Pena que no Brasil só 2 pessoas estudaram Richard Wyden, citam Richard Wyden de vez em quando, assim, uma pena. Quem sabe mais para frente conseguimos aí traduzir os livros dele, são fundamentais, tá? Esses autores fizeram o quê? Eles deram uma sustentação teórica para a nossa ação. Tá? Se não tivesse surgido essa geração ali dos anos 70 de acadêmicos, nós estaríamos talvez até hoje no mesmo embalo que a galera da Vegan Society, lá em 44, que era um grupo de dissidentes da Vegetarian Society, que é uma organização vegetariana britânica tão picareta quanto a SVB do Brasil, que eu acho que isso é uma característica de toda cidade vegetariana no mundo, né? Picaretagem. E aí sai o grupo de dissidentes
e fala, pô, vamos fazer uma coisa séria até o momento, né? Vamos deixar de fazer marketing, né? Propaganda e vamos atuar.